Você sabe quais são os resultados do arrebatamento? Graça e paz, meus irmãos, é isso que eu quero tratar nesse vídeo, só que antes nós entrarmos no conteúdo, eu quero lhe fazer o convite, você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando também. Não esqueça de ativar o sino das notificações, para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo no canal também. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você vai ajudar o irmão sua caminhada cristã e também vai ajudar o canal a crescer. Também, queridos, começa a adquirir seus materiais teológicos pelo nosso link de afiliado à Shopee que está na descrição do vídeo. Comprando pelo link, você vai ajudar o canal a se retroalimentar. A compra 100% garantida, você não paga nada mais por isso e ainda vai abençoar o canal. Então, compre pelo link, ajude o canal e vamos para o vídeo. Pois bem, todos nós sabemos que o arrebatamento é uma certeza, pois é uma promessa à vinda do Senhor para buscar a tua igreja. Então o arrebatamento, ela é certa, ela irá acontecer. Queira ou não, o arrebatamento, ele é certeiro, pois é uma promessa bíblica direcionada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Como vai estar escrito, relatado em algum texto escrito pelo apóstolo Paulo, como em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 ao 18. Também como em João, capítulo 14, verso de número 1 ao número 3, falando da ida dos discípulos para a casa do Pai. Também nós temos outros textos, ou inúmeros textos. Um deles que eu posso citar aqui é 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 51 a 58, relatando a transformação do corpo por ocasião do arrebatamento. Todavia, o arrebatamento, automaticamente, ele traz consigo pelo menos 3 resultados, que é o que eu quero falar a partir de agora. O primeiro resultado em que o arrebatamento traz é que a promessa de que Cristo retornaria para buscar a tua igreja estará cumprida. Cristo, ele garantiu aos seus discípulos, aos seus seguidores, que chegaria o dia em que eles iriam desfrutar de uma comunhão ininterrupta com ele na casa do Pai. Texto como João 14, verso 1, 3, em que eu citei na introdução do vídeo, nos garante a certeza desta promessa. Então, ao cumprir esta promessa, Cristo se mostrará fiel a esse compromisso. Veja bem, o arrebatamento é a concretização da promessa de que iria chegar o dia em que nós iríamos desfrutar de uma comunhão ininterrupta com o nosso Senhor Jesus Cristo na casa do Pai. O segundo resultado do arrebatamento é que o arrebatamento será a finalização da nossa salvação. Ainda que Cristo, e isso nós temos que entender, tenha pago o preço total pela nossa salvação, a realidade é que ela ainda não se completou, não foi concluída, não foi concretizada. Texto como os Romanos, capítulo 8, verso de número 23, vai nos lembrar que nós estamos esperando ansiosamente a nossa adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nosso corpo físico, é verdade, que é um lugar em que o pecado se manifesta e onde a carne resiste à operação do Espírito Santo. É só nós lermos os textos que está em Romanos, capítulo 6, verso 6, como também Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 17, que nós vamos entender a respeito do que eu acabei de falar. Esse corpo físico, todavia, ele está se desfazendo e morrendo, o que é simplesmente uma manifestação dos resultados do pecado neste mundo criado.
A morte de Cristo, ela inclui juntamente a redenção do nosso corpo. Mas esse aspecto da nossa salvação ainda não se concretizou, pois a salvação é um processo, como nós conhecemos, que na teologia vai dizer, é dividido em 3 estágios: justificação, santificação e glorificação, podemos falar assim. Todavia, a concretização da nossa salvação, ela se dará por ocasião do arrebatamento, quando o nosso corpo será transformado à semelhança do Senhor e nós viveremos para sempre. Como o Senhor o é, nós o veremos. Se nós pegarmos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50, que ele vai dizer que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nós vamos ver que ele vai tratar a respeito da transformação do corpo por ocasião do arrebatamento. Então, o segundo resultado do arrebatamento será a finalização da nossa salvação. O terceiro resultado do arrebatamento é a reunião de todos os crentes. A verdade do arrebatamento, ela foi anunciada para trazer conforto, para trazer consolo para os crentes fiéis que experimentaram a separação dos seus entes queridos, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 18. Então, os cristãos têm esperança e têm ânimo legítimo, porque um dia o arrebatamento reunirá todos os fiéis naquele encontro nos ares. Uma observação: se nós pararmos para analisar o nosso contexto, nossa liturgia de culto, cada um dos crentes, aqueles que se encontram em Cristo Jesus, realiza o culto em sua denominação. Uns realizam uma assembleia, outros realizam uma batista, ou seja, pela placa da igreja em que ele escolheu para congregar. Ainda que placa de igreja não fale nada. Só que vai chegar um dia em que não vai ter um culto em São Paulo e um culto no Rio de Janeiro. Vai chegar um dia que não vai ter um culto no Espírito Santo e outro culto para o lado da Bahia. Mas vai chegar um dia que todos os irmãos em Cristo Jesus se reunirão juntamente para ser arrebatada com o Senhor nos ares. O que hoje se encontra espalhada por ocasião do arrebatamento, irão todos se reunir para a glória de Deus. Então, querido, eu creio que deu para os irmãos entender, ainda com que palavras simples e breves, os 3 resultados do arrebatamento. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus.